Existe um país que conquistou quase um quarto do planeta. Durante séculos, reis, cavaleiros e exércitos ingleses cruzaram mares, venceram batalhas e construíram um dos maiores impérios da história. Mas existe uma ironia muito curiosa. O país que ensinou o mundo a jogar futebol passou décadas sem conseguir conquistar o mundo dentro de campo. A Inglaterra é considerada o berço do futebol moderno. Foi lá que as regras do futebol começaram a ser organizadas, dando origem ao jogo que bilhões de pessoas acompanham nos dias de hoje. E talvez seja por isso que exista uma frase que todo torcedor inglês conhece: "It's coming home". Se você acompanha futebol, provavelmente já ouviu esse grito, mas muita gente não sabe de onde ele veio. Em 1996, na música criada para a Eurocopa disputada na Inglaterra, a frase "Football's coming home" significa literalmente: o futebol está voltando para casa. E casa, nesse caso, é a própria Inglaterra. Afinal, foi ali que em 1863 nasceu o Football Association, a primeira entidade a organizar as regras do futebol moderno. Antes disso, cada cidade jogava de um jeito diferente. Foi a Inglaterra que colocou ordem no futebol. Foi dali que o futebol começou a se espalhar pelo mundo. Por isso, a torcida canta "It's coming home". Ela não está dizendo apenas que acredita no título, ela está dizendo que o troféu deveria voltar para o lugar onde o futebol nasceu. É quase uma declaração de identidade. E existe uma comparação curiosa com a própria história inglesa. Na Idade Média, antes de uma grande batalha, os soldados ingleses marchavam sob os estandartes do rei, levantando seus blasões e repetindo o nome do seu soberano, como forma de fortalecer a moral do exército. O grito coletivo era uma maneira de lembrar a todos pelo que estavam lutando. Séculos depois, as armaduras deram lugar às camisas da seleção. As espadas foram substituídas por uma bola, mas o espírito continua parecido. Hoje, o grito não é mais pelo rei, é "It's coming home", como se milhares de pessoas lembrassem aos jogadores que eles carregam uma responsabilidade que começou há mais de 150 anos. E talvez por isso a pressão sobre cada geração inglesa seja tão grande. Se voltarmos na Idade Média, a Inglaterra era conhecida por seus cavaleiros, homens cobertos por armaduras de aço, montados em cavalos de guerra, lutando pelo reino em batalhas que marcaram a história da Europa. Hoje, eles não carregam espadas, carregam uma bola, mas de certa forma continuam entrando em batalha. E dentro de campo, alguns parecem realmente guerreiros modernos. Jude Bellingham é um deles. Mesmo jovem, joga como se estivesse acostumado ao peso das grandes batalhas. Nunca se esconde, pede a bola, lidera, corre até o último minuto. Na frente dele está Harry Kane, o capitão, o homem encarregado de finalizar aquilo que todo o time constrói. Durante anos, Kane ouviu que era um dos melhores atacantes do mundo, mas também que ainda lhe faltava uma grande conquista, um título numa Copa do Mundo. Agora ele tem mais uma oportunidade de mudar essa história, porque na próxima quarta-feira, dia 15, a Inglaterra terá pela frente um adversário que também sabe exatamente o que é carregar o peso da história: a Argentina. A atual campeã mundial é uma seleção que chega cercada de debates, polêmicas nesta Copa. Além disso, o mundo acompanha de perto Lionel Messi, que muitos imaginavam ter disputado o seu último Mundial, mas continua sendo o grande símbolo do futebol argentino. E é isso que torna esse confronto tão especial.
Não será apenas Inglaterra contra a Argentina. Será o país que criou o futebol tentando provar que o esporte pode finalmente voltar a casa contra a seleção que por décadas encantou o mundo com alguns dos jogadores mais talentosos da história. Na quarta-feira, um dos gritos mais famosos do futebol voltará a ecoar nas arquibancadas. It's coming home. A grande pergunta é, dessa vez ele finalmente vai se tornar realidade? Ou a Argentina vai mostrar que no futebol a história nunca garante o próximo capítulo? Será que Bellingham vai conduzir seus companheiros levando seu exército à vitória? Será que Harry Kane finalmente escreverá seu nome entre as maiores lendas da seleção inglesa? Ou será que Messi, talvez vivendo um dos seus últimos capítulos de sua carreira em Copas do Mundo, encontrará mais uma vez um jeito de decidir quando mais importa?